Salve progressistas, eu sou o Clayson. O debate político, como não poderia deixar de ser, é sequestrado pelos extremistas da direita, pelos bolsonaristas fanáticos, pelos debilóides, esses neofascistas, esses neonazistas, que hoje é um grupo pequeno, reduzido, cada vez diminui mais, porém ainda é tomado por esses imbecis. E eles sequestram o debate político. A gente não pode debater sobre o país, sobre os problemas que nós estamos vivendo. Estamos aí com desemprego, com 14 milhões de desempregados, estamos com pessoas que estão trabalhando com serviço precarizado, gente passando fome, uma situação de inflação absurda, uma série de problemas, inclusive agora, o mais recente, essa crise hídrica, que pode nos levar à falta de energia elétrica, apagões e tudo mais. A gente não pode debater o país, porque nós temos que parar o debate político para ser cooptado pelos assuntos que são os assuntos dos extremistas, que são os assuntos dos bolsonaristas. Então, tá na pandemia, 600 mil mortos quase, e a gente tem que falar de cloroquina, tratamento precoce, antivacina, antimáscara. A gente não pode falar sobre salvar vidas. E aí, 600 mil mortos. Aí depois o debate sobre cloroquina se arrefece um pouco, eles começam a falar sobre essa maldita urna eletrônica que eles o tempo todo querem colocar lá um voto impresso, que não faz o menor sentido, e aí todo mundo tem que ficar falando sobre isso. Agora é esta coisa de golpe, é esse negócio aí de falar sobre impeachment de ministro, porque o Bolsonaro vai lá e pede o impeachment do Alexandre de Moraes. Na sequência, ele fala que vai pedir o impeachment do Barroso, mas aí parece que não deu muito certo quando ele pediu o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí agora ele nem toca mais no assunto. Falando, Bolsonaro, mas você não falou que ia pedir o impeachment do Barroso? Quer dizer que agora não vai mais? Mas ele nem fala que não vai. Ele simplesmente deixa de falar sobre o assunto. E agora, recentemente, o assunto é esse 7 de setembro. Até chegar 7 de setembro, esses próximos 10 dias, o assunto vai ser esse. É importante que a gente coloque para você as coisas que estão acontecendo, porque eu sei que você entra aqui no canal muitas vezes para entender um pouco a loucura, né? Um país que parece que está todo mundo chapado de ácido, né? Especialmente esse presidente que está lá, um doido, um maluco. Então, às vezes, as pessoas falam, não, deixa eu lá ver o Clayson, para ver o que está acontecendo aqui e a gente traz as análises para você. Hoje o Bolsonaro ele colocou uma declaração que, para dizer pouco, para dizer muito pouco, é uma declaração completamente antidemocrática e autoritária. Eu vou trazer o trecho desse vídeo e nós vamos comentar hoje sobre as proibições ou a proibição dos militares no dia 7 de setembro. Vou explicar em detalhes para você, fundamentar e trazer para você tudo a respeito disso. Só que antes eu quero pedir para você dar aquele like. O like é muito importante. A gente sempre pede isso para você, porque é através do seu like que os nossos vídeos chegam a um grande número de brasileiros como você que precisam ver os nossos vídeos. O que a gente aborda aqui é de extrema relevância para o país. Então, quando você dá o like, outros brasileiros como você acompanham o nosso vídeo. E a gente sempre lembra aqui para você a importância. Dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nós chegamos a 260 mil inscritos. Estamos felizes demais! Vou trazer para você esse vídeo de hoje. Bolsonaro estava reunindo com evangélicos e aí ele coloca uma fala importante para a gente analisar. Dá uma olhada. Digo uma coisa aos senhores. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Então, como você viu, ele coloca 3 opções. A primeira, preso. A segunda, morto. A terceira, a vitória. Aí ele fala, a primeira, que é preso, isso não vai acontecer, não existe. Só que aí tem um detalhe, por que que não existe? Qual que é o motivo de não existir? Porque aí ele se coloca acima das leis, aí ele se coloca acima das normas, das regras. Ele não está acima da lei. Ele não é um super.
Ele não é mais do que nenhum brasileiro. Ele está ocupando uma função que sim, tem algumas prerrogativas, principalmente algumas mordomias que ele sabe usar muito bem. É um sujeito que nada em mordomias, é um gastão, né? Um cara que gasta dinheiro a rodo, torra dinheiro como se não fosse nada. Cada passeio de moto que dá é 1 milhão que a gente paga aí para ele fazer campanha no meio desse povo que fica buzinando moto na rua, gasta dinheiro, mas essas prerrogativas não fazem com que ele esteja acima da lei. Ele não está acima da lei. Não está. E aí, não, mas ser preso não é possível. Não, é possível sim. E eu digo mais ainda para você, Jair Messias Bolsonaro. Você vai ser preso. Você já deveria ser preso há muito tempo. Há muito tempo. Mas agora o fato de você ser um presidente e tudo mais, as pessoas têm dedos. Se você fosse uma mulher como Dilma, já estaria preso. Pode ter certeza. Já estaria na cadeia com certeza. Então agora o pessoal tá só esperando você sair de lá. Você sai de lá para ir direto para Papuda. Ou para algum outro presídio qualquer. Eu não sei se você tem curso superior, mas com certeza você vai ser preso. E esse problema que nós estamos vivendo no país, de quebra de regras, de simplesmente não estar nem aí para as instituições, ele se reflete em vários setores, como é o caso que nós estamos vendo agora entre os policiais militares. O que nós estamos vendo é que há uma movimentação entre os policiais militares para que eles compareçam em massa nessas manifestações de 7 de setembro. Manifestações políticas que não são apenas políticas, são criminosas. Nós temos falas terroristas lá no meio, de gente que fala que vai invadir o Supremo, que fala que vai invadir o Congresso. Falas terroristas. Desculpe aí pelo celular. Nós temos falas antidemocráticas, de gente que fala que tem que romper com as instituições. E aí já se fala em golpe. Não, golpe militar, são os militares que têm que estar no poder e tudo mais. Então não é simplesmente uma manifestação política, mas se fosse simplesmente uma manifestação política, já era motivo para que os militares que participassem lá fossem punidos por isso. Punidos. Um grupo de inteligência cibernética da Polícia Civil de São Paulo está monitorando o perfil de organizadores desses protestos aí do dia 7 de setembro. Nós tivemos aquele caso do afastamento por indisciplina do coronel Alexander Toaldo Lacerda. Ele foi afastado pelo governador João Dória. Ele acabou convocando seus seguidores lá no Facebook para um protesto. Esse protesto, inclusive, classificado pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, como tentativa de levante, com ataques ao STF, ao Congresso. E aí eles colocam lá no meio essa defesa de voto impresso, que a gente nem entende por que fazem isso, porque isso já foi vencido, é voto vencido, isso não vai acontecer. Não vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Só que agora nós temos uma questão. Esses policiais militares que vão participar dessas manifestações. Tem um policial aí dizendo que 50 ônibus vão levar policiais militares para Paulista. Nós estamos falando de policiais também lá em Brasília. E de acordo com o regimento disciplinar da Polícia Militar, pelo menos da Polícia Militar de São Paulo, mas isso é geral, é proibido autorizar, promover ou participar de petições ou manifestações de caráter reivindicatório, de cunho político partidário, religioso, de crítica ou de apoio a ato de superior para tratar de assuntos de natureza policial militar. Isso é só ressalvado os atos de natureza técnica ou científica havidos em razão do exercício da função policial, que não é o caso dessa manifestação do dia 7 de setembro. O que significa isso? Policiais da ativa não podem ir a manifestações. E isso acontece mesmo se eles estiverem desarmados. Isso é uma infração administrativa. Aliás, isso pode gerar problemas sérios aí para a sociedade. Essa coisa de policial participar de manifestação a favor de quem quer que seja.
pode ser a favor da esquerda, pode ser a favor da direita, está errado. Pode ser a favor do Dória, do Lula, do Bolsonaro, está errado. Isso não tem nada a ver com questão política, isso tem a ver com questão institucional. Esse policial, ele precisa pensar se vale a pena ele colocar a profissão dele em risco para apoiar uma ideologia imbecil, um presidente debilóide. Essa é que é a verdade. Nós tivemos uma reportagem que saiu no UOL, eu vou deixar o link aqui na descrição, como sempre, e eles fizeram uma avaliação para prever as consequências da participação desses agentes de segurança nesses atos pró-Bolsonaro. Pró ou contra também, não tem esse negócio, tá? Então, mesmo que estejam à paisana, esses policiais da ativa estão proibidos de participar de manifestações políticas. Isso é de acordo com o regimento interno da corporação. Então, mesmo que esteja à paisana, que esteja desarmado, isso é proibido, é transgressão militar. O militar também é um cidadão, tem os seus direitos políticos, ele pode votar, ele pode até se candidatar, mas para isso ele tem que se afastar das suas atividades, ele tem que deixar de ser militar. E quem disse isso foi um promotor, o Fernando Teles, ouvido pelo UOL. De acordo com esse promotor, ele é promotor do Ministério Público Militar do Rio de Janeiro, a Constituição proíbe a sindicalização, a participação em greve ou em manifestação política daquele militar que está na ativa. Os próprios regulamentos disciplinares proíbem a participação político-partidária. Palavras do promotor do Ministério Público Militar do Rio de Janeiro. Em uma fala da juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Ivana Davi, ela diz que o policial pode responder criminalmente por participar de atos. Ela diz assim: o policial pode eventualmente praticar condutas criminais de improbidade administrativa. Palavras dela: o funcionário público é um agente de segurança e não pode ter envolvimento político ou filiação partidária porque é um funcionário do Estado. Os governos passam e eles continuam dentro da estrutura do Estado. Ele não pode deixar de ser policial para dar apoio a qualquer tipo de governo. Palavras da juíza Ivana Davi. Um ex-comandante de policiamento da cidade de São Paulo, doutor em ciência política, o coronel da reserva Glauco Carvalho, ele vê a relação entre a crescente mobilização de policiais da ativa e o arquivamento do caso de transgressão disciplinar do general do Exército, ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele participou de um ato de apoio ao presidente no final de maio e nada aconteceu. Foi lá, subiu no palco, só faltou pedir voto. Nada aconteceu com ele. A gente tem falado sobre isso aqui também. Todo esse quadro, segundo o coronel da reserva, tem se iniciado após a participação do Pazuello no ato de apoio ao presidente. O Bolsonaro está ferrando com o Brasil, inclusive com a polícia militar. E na palavra do próprio coronel, isso demonstra que o Bolsonaro não tem apreço pelas Forças Armadas, não sabe como é a institucionalidade de um país e não conhece o regramento da vida democrática. Esse mesmo coronel, ele reforça que a participação em atos é proibido para praças e oficiais. Não importa se o policial militar for soldado, for coronel, qual patente for, ele não pode, em hipótese alguma, participar de eventos político-partidários. E aí o coronel diz: estamos vivendo momentos de tensão no Brasil por causa disso, e isso é verdade. O servidor, segundo o coronel, pode até ser excluído da corporação, expulso da polícia militar. Ele diz assim: esses policiais estão sujeitos à punição administrativa por infração dos regulamentos disciplinares e isso pode até levar à exclusão da polícia militar, mas eles também podem responder por crime pelo Código Penal Militar. Então fica aqui com todos os detalhes, essas informações para você. 7 de setembro, temos 10 dias, mas já fica aqui o recado. Você que for à manifestação, você que puder fotografar, mostrar,
As pessoas que estiverem lá, que forem policiais, precisam ser denunciados e as cobranças precisam ser feitas, porque nós precisamos deles, é na nossa segurança, é cuidando do Estado, não do Bolsonaro, não de um governo, seja de esquerda, seja de direita. Isso não tem nada a ver com ideologia, nada a ver com político. Coloca aqui no comentário o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça de dar esse like aqui. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente não pede dinheiro para você. A gente pede, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like nos nossos vídeos. A gente se encontra numa próxima.